Vamos iniciar a sessão Reverberando Impactos, a geração de valor na cadeia filantrópica. E para isso, chamo ao palco Alejandro Álvares von Gutstedt, vice-presidente da Rockefeller Philanthropy Advisors Europa. Aron Zilberman, diretor executivo do Instituto Cirela. Davi Saad, diretor-presidente do Instituto Natura. E Thaís Nascimento, gerente de programas no GIF, para conduzir a moderação. É um prazer ter vocês conosco. Thaís, por favor. Bom dia a todas as pessoas. Eu sou Thaís Nascimento, eu atuo no GIF, que é o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, onde eu lidero a agenda de equidade racial. É um prazer enorme estar aqui. Eu queria dizer que eu sou uma mulher preta, que usa locks um pouco abaixo do ombro, estou vestindo uma blusa branca, um blazer branco, uma calça preta e um sapato discreto preto. Eu queria começar contextualizando essa nossa conversa, reverberando impactos, a geração de valor na cadeia filantrópica. A pandemia ela escancarou desigualdades históricas e mostrou o potencial filantrópico das empresas. As empresas não são apenas financiadoras, elas têm rede, dados e influência capazes de transformar as realidades. O desafio agora é transformar a mobilização emergencial em estratégia, uma estratégia permanente que redistribua não só recursos, mas também voz e poder, especialmente para populações negras, indígenas e periféricas. Hoje nós vamos conhecer experiências que mostram como sair da reação à crise para construir futuros mais equitativos e compartilhados. Queria agradecer ao IDS pelo convite e pela possibilidade de mediar essa mesa tão potente. Obrigada pela presença de vocês também. Eu queria começar passando a palavra para o Aron, que é o diretor executivo do Instituto Cirela. Eu gostaria que você, Aron, compartilhasse uma visão abrangente sobre a cadeia de valor da Cirela e dissesse como ela se conecta à agenda de investimento social. A palavra é sua. Bom, pessoal, a Cirela é uma... Bom, eu sou um homem branco, calvo, cabelos grisalhos. Eu sou vintage, um velho conservado. Cara velho, mas conservado, tá certo? Eu estou com uma camisa cinza com o logo do Instituto Cirela, uma calça jeans escura e um tênis azul com listras, mas eu não vou dizer que é Adidas para não dizer que é merchandising. Mas, enfim, a Cirela é uma incorporadora e construtora, tá certo? Então, o negócio dela a gente compra terrenos e constrói edifícios para vender. Ou seja, nós somos transformadores de territórios, tá certo? Com todas as externalidades positivas e negativas que vêm dessa atividade. Como é que nasce um instituto dentro dessa cadeia de valor, tá certo? O principal acionista da Cirela e presidente do conselho é um filantropo muito conhecido, acho que todos conhecem, o Eddie Horn. O Eddie Horn sempre teve a filantropia como um valor essencial. E esse valor permeia a Cirela. Ele sempre esteve presente na Cirela, só que lá no passado ele estava meio difuso, meio desorganizado. Em 2007, no final de 2007, eu começo a trabalhar com ele. Em 2008, eu proponho a criação do Instituto. Vem aquela crise terrível, né, que vocês conhecem, do subprime. As coisas ficam um pouco congeladas. E no final de 2010, o Instituto é criado, desde o seu nascimento, com 1% do lucro líquido da empresa. Então, antes do compromisso 1% ser lançado lá na Califórnia, a gente já praticava e nós somos apoiadores do movimento Compromisso 1%, é 1% no mínimo. Eu quero deixar registrado com você que eu acho 1% pouco. Eu vivo em campanha permanente na Cirela para que esse percentual aumente e tenha um número mágico. Minha meta seria conseguir convencer a administração da Cirela a passar para 2,5%. Outra hora eu explico como é que se chega no 2,5%. Tem uma história por trás do 2,5%. Mas, enfim, o que o Instituto faz? A gente segue na linha da Cirela.
E fomos muito influenciados na criação por um artigo, que foi um artigo importante do Porter e do Kramer, sobre o valor compartilhado no final da década de 20, não do século passado. Século passado, final do século passado. Ou seja, nós temos que ter impacto econômico e social no mesmo território. Então, nós temos que ter projetos no Instituto que tragam resultado para a sociedade, mas que os acionistas da Cyrela, que são milhares, entendam que aquilo faz sentido para a empresa. Não adianta escolher projetos que não estão conectados com o negócio, que esse financiamento deixa de ter lógica, o racional se perde. Aí nós ficamos pensando que o nosso tema principal, de muitos aqui, é educação. Aí pensamos, porque a educação tem muita gente muito competente, vários institutos e fundações fazendo isso. Por que fazer a mesma coisa? O que o pessoal não faz? O pessoal não transforma os equipamentos de educação. E há muitos anos eu assisti uma palestra em São Francisco. O título da palestra é Where You Study Matters. O ambiente físico é fundamental para o processo pedagógico. É importante ter uma sala bem iluminada, com um bom ambiente, com ar-condicionado, com recursos digitais disponíveis. Então, a gente começou a fazer, vamos fazer o que ninguém faz, o que pouca gente faz. Começamos a escolher escolas, sempre públicas, creches, organizações sociais voltadas para a educação, no território onde a gente atua, com uma das nossas marcas. A Cyrela tem 3 marcas. A marca Cyrela, que é de altíssimo luxo, a marca Live, que é médio padrão, e a marca Vivaz, que é Minha Casa Minha Vida. E sempre os empreendimentos Vivaz, normalmente, estão em territórios vulneráveis. Então, a gente escolhe um raio próximo do nosso empreendimento, seleciona essas escolas, creches, etc. e tal, e as transforma. Ontem mesmo eu tive o privilégio de visitar duas escolas públicas, uma na região oeste, uma na região leste, e que a gente fez transformações muito simples, né? Dá vontade de fazer muito mais, né? Mas fizemos lá um espaço de lazer para a criançada, do Fundamental 1, e fizemos um auditório, que antigamente era um depósito, um auditório que ficou muito decente, muito bacana, numa outra escola, essa na região leste. Então, a gente vai fazendo isso. Nós somos transformadores de escolas, de creches, ao lado dos territórios que a gente transforma, gerando externalidades positivas e negativas. Tá certo? Além disso, que é o nosso carro-chefe, né? A gente estimula muito o voluntariado. Quer dizer, o Dia da Ação Voluntária é um dia muito importante para a gente, e destaco, é um dia que as pessoas doam o seu tempo. Não é a empresa que doa o tempo, que é sempre feita num sábado. E várias ações voluntárias são estimuladas ao longo do ano, acho que isso é muito bacana. Inclusive, a gente premia organizações indicadas pelos nossos empregados, onde eles são voluntários, que não tem nada a ver com a Cyrela. Quer dizer, essa coisa do voluntariado, de fazer o bem, de dar uma contribuição, de cidadania, é muito estimulada pelo Instituto, pela Cyrela. Além disso, os outros stakeholders também são nosso foco, nossos clientes dos empreendimentos Vivaz. A gente coloca à disposição deles cursos de educação financeira, de empreendedorismo, para que a gente possa propiciar aumento de renda. As pessoas precisam de dinheiro, tá certo? As pessoas precisam de renda. Sem renda, o cara não vai ter condições boas de vida. Então, a gente está olhando muito para esses stakeholders. E os nossos operários. Os nossos operários, quando eu falo os nossos operários, não são só CLT Cyrela. O cara pisou num canteiro da Cyrela, ele é nossa responsabilidade. Nós temos que, de alguma forma, impactar positiva a vida desse pessoal, principalmente da camada da base, né, que é um pessoal muito simples. Então, a gente tem projetos de transformação das casas dele, baseado no Vivenda. A gente começou com Vivenda, hoje a gente está fazendo isso sozinho. Quer dizer, nós estamos gerindo o próprio projeto, e a gente já conseguiu reformar mais de 100 residências. A gente vai continuar com esse programa. Este ano a gente faz mais 60. É pouco, é muito pouco, precisa de mais dinheiro. Certo? Então, se conselheiros da Cyrela estiverem ouvindo, acionistas, por gentileza, apoiem o aumento. 1% é pouco. 1% é pouco. Então, fundamentalmente, é isso que a gente faz. Fundamentalmente é isso. Está ok? Estou no meu tempo? Okay.
Obrigada. Eu queria reforçar a primeira parte da sua fala, que é sobre o potencial que a filantropia empresarial tem, né? Tem potencial de fazer mais. Então, eu acho que essa reivindicação que você fez é importante, né? A gente tem que ter como meta, tem que ter uma meta de ampliação da atuação. E essa questão da atuação no território, eu acho que é fundamental no sentido de entender o que aquele território precisa, mais do que o que a empresa precisa, mas o que aquele território precisa. Posso acrescentar só uma coisa que eu não falei, mas todos vocês conhecem, aquela história de criar goodwill com a marca, a licença de operação, tá certo? Isso está muito associado. Nós não fazemos isso desinteressadamente. A empresa que fizer filantropia desinteressadamente, essa filantropia vai morrer. Tem que associar interesse social e econômico. Isso sempre é possível, sempre é possível. Eu sempre digo, né, quando a gente atua no território, a gente também tem a possibilidade de trazer à mesa para construir soluções às pessoas daquele território. Então, eu acho que é a parte mais importante dessa atuação. E agora eu queria passar a palavra para o Davi Saad, diretor-presidente do Instituto Natura, que tem entre suas causas o desenvolvimento integral das consultoras de beleza. Davi, eu queria que você trouxesse uma reflexão sobre a geração de valor social por meio do programa e também falasse da conexão com o negócio da empresa. Bem-vindo. Legal, obrigado. Bom, primeiro queria agradecer ao IDES e dizer que estou muito feliz de estar aqui com todos vocês, com esse painel maravilhoso. Sou um homem branco, cabelo preto já meio grisalho, estou de blazer azul, camisa azul, uma calça jeans e um sapato preto. Eu vou começar de uma maneira um pouquinho mais ampla a responder essa pergunta. Eu acho que todo mundo conhece a Natura como uma empresa que tem um histórico muito potente na questão da sustentabilidade. Mas o que pouca gente talvez conheça é um capítulo da visão da Natura que tem a ver com a lógica de transformação social por meio de mudanças sistêmicas. E acho que é aí onde o Instituto Natura se inclui em relação à estratégia total. Então, vou contar rapidamente um pouquinho do Instituto e vou chegar nesse ponto da geração de valor. Então, o Instituto ele nasce em 2010, no Brasil, como o braço filantrópico da Natura, e depois ele se expande para outros países da América Latina. A gente está também no México, Argentina, Chile, Colômbia e Peru. O objetivo do Instituto Natura é transformar a realidade social dos países onde a gente atua por meio de 3 grandes causas. Uma delas é a educação pública, para ser mais exato. O outro é direitos e saúde das mulheres, que ficou mais forte agora que a Natura se juntou com a Avon, que essas causas são causas históricas da Avon, eram causas históricas e continuam sendo da Avon. E uma terceira, que é o desenvolvimento integral das consultoras de beleza, que são as revendedoras, representantes da Natura. E o Instituto, atualmente, ele tem um investimento de mais ou menos de 100 milhões de reais por ano nesses países e ele beneficia mais de 5 milhões de pessoas, entre estudantes, mulheres e as próprias consultoras de beleza. Mas até 2019, o nosso alcance era bem menor, nosso orçamento também. E em 2019 aconteceu uma coisa que mudou completamente a nossa estratégia, a nossa forma de pensar, que foi uma pergunta levantada pelo Conselho do Instituto Natura. Em algum momento a gente estava lá apresentando os nossos projetos, porque nós trabalhávamos com projetos à época, nosso foco na época era só educação e só no Brasil, e estávamos celebrando os resultados, né, grandes números, vídeos impactantes e tudo mais, avaliações de impacto, e um dos conselheiros falou: olha, parabéns, a gente tem projetos maravilhosos, transforma muitas vidas, mas o que acontece é que todo ano a gente celebra os nossos projetos, mas a educação do Brasil mesmo assim não está se movendo muito, né? A partir dessa pergunta, a gente ficou um ano estudando para ver se tinha uma outra forma que a gente poderia atuar para contribuir de uma maneira mais potente, não só para
projetos específicos, que são também super importantes, mas de uma maneira mais potente para uma transformação sistêmica da educação no Brasil. E a gente decidiu trilhar esse caminho de procurar investir em alguma coisa que realmente pudesse fazer essa transformação mais sistêmica. E aí isso fez com que a gente mudasse a pergunta que a gente se fazia para construir nossa estratégia. Então, originalmente, o que a gente fazia? A gente perguntava assim, olha, tem educação, um dos problemas da educação é, por exemplo, a alfabetização. Né? No Brasil, a gente não alfabetiza todas as crianças. Bom, a gente se perguntava, com os nossos recursos, com as nossas ferramentas, como a gente pode ajudar? E aí a gente desenhava projetos inovadores, super relevantes e tudo mais. Mas depois dessa pergunta, desse estudo que a gente fez, a gente mudou a forma que a gente faz essa pergunta. E a nossa pergunta agora é o que precisa ser feito no país para que isso realmente mude. E a partir dessa pergunta, a gente faz uma segunda pergunta, que é o que nós podemos fazer para impulsionar essa mudança que precisa ser feita. E aí, quando a gente muda essa pergunta, nós passamos a nos obrigar a fazer coisas diferentes do que a gente fazia. Então, precisamos ter estratégias mais potentes, visão de longo prazo e, com certeza, trabalhar numa lógica de colaboração muito mais efetiva, principalmente com o poder público. Então, no caso da educação, assim como o direito de saúde das mulheres, definitivamente a mudança sistêmica passa por políticas públicas. Então, hoje o Instituto Natura não faz mais projetos, o que a gente faz é apoiar o desenho e a implementação de políticas públicas, obviamente políticas públicas muito bem desenhadas, robustas, baseadas em evidência, e que sejam robustas o suficientes para ter continuidade e realmente mudar resultados finalísticos da educação, ou da saúde das mulheres, ou do direito das mulheres. E isso traz um complicador para isso que o Aron falou, que eu também considero super importante, que é como conectar isso com o negócio. Porque se não traz valor para o negócio, no final vai parar, né? Vai ser descontinuado. E se já é difícil conseguir trazer valor para o negócio com uma atuação mais simples, mais fácil de ser comunicada, para uma atuação complexa, que fala de transformação sistêmica, que eu tenho que fazer política pública, é muito mais complicado. Então, a gente tenta trabalhar essa questão por meio de 3 caminhos na Natura, né? Um caminho é o reputacional e a força da marca, né? Então, à medida que a gente consegue avançar em mudanças em estados inteiros, municípios inteiros. Hoje, por exemplo, o tema da alfabetização é um tema que a gente atua e a gente apoia 18 estados. 60%, mais de 60% de todas as matrículas de alfabetização, de alguma forma, têm um apoio do Instituto Natura via política pública. Então, isso traz um certo valor reputacional. Mas também a força da marca. Então, agora a gente lança a campanha do Outubro Rosa, em relação ao cuidado com a saúde das mamas, e a gente lança junto com a marca Avon, né? Então, isso também tem a conexão. O segundo são os próprios colaboradores, que se falou aqui também no painel anterior, que é o engajamento e o senso de pertencimento dos colaboradores por ver uma atuação tão transformacional em relação à questão social. E o último, que para nós é o mais importante, são justamente as consultoras Natura, que elas são as grandes patrocinadoras do Instituto, porque elas é que arrecadam os recursos para o Instituto, e a gente tem uma atuação muito aprofundada também com as consultoras. A Natura tem um indicador específico para as consultoras, que é um IDH só das consultoras, e a gente oferece uma série de iniciativas voltadas para as consultoras, para que elas efetivamente possam se desenvolver do ponto de vista integral. E aí a ligação é óbvia, porque a consultora também é quem vende os produtos da Natura e da Avon. Então, se ela está mais feliz, se ela está mais produtiva, se ela está mais engajada, isso retorna também para a empresa. Obrigada, Davi. A Natura já nasceu com esse DNA socioambiental, né? Mas o que me chama a atenção é que vocês sentiram a necessidade de repensar o papel do Instituto para ampliar a escala, ampliar o impacto, né? Então, eu acho que a mensagem é que, ainda que tenha uma trajetória, o Instituto, a Fundação, enfim, é preciso revisitar, né, paradigmas para gerar transformações que sejam sistêmicas. Obrigada. Agora, eu queria passar a palavra para o Alejandro, vice-presidente da Rockefeller Philanthropy,
E eu queria perguntar como é possível gerar valor para dentro e para fora da empresa ao mesmo tempo. E quais são as oportunidades e os obstáculos que você enxerga para a adoção dessa abordagem? Muito obrigado. Thank you. Eu fico um pouco confuso. Eu estou usando o fone porque eu não tenho certeza se eu vou entender. Eu sou da Espanha, entendo muito do português, mas talvez não entenda tanto. Então, vou falar em inglês e vou manter o fone aqui para ouvi-los na tradução. Acho que eu posso tirar enquanto eu estou falando, né? Muito obrigado pelo convite. É, de fato, um prazer. E eu queria começar falando que eu estou muito feliz de estar aqui. Eu amo esse fórum, eu amo a energia. Sempre me perguntam, como estrangeiro, né, vindo para o Brasil, como que as coisas funcionam lá, e eu sempre digo que a energia, toda a criatividade que nós vemos aqui no Brasil ultrapassa o que nós temos na Europa, pelo menos. Vocês não têm nada que ter inveja da Europa. Claro que tem outras questões, temos mais recursos no norte, mas eu sempre acho que é importante vir aqui para aprender com vocês muito mais do que vocês podem aprender com a gente. Então, estou muito feliz em estar aqui e também acredito muito no poder de ecossistemas e comunidades. A gente trabalhou bastante como incubadora na América Latina, chamada Latin Impacto, porque o que acontece aqui em termos de transferência de conhecimento, de colaboração, é realmente mágico. Então, muito obrigado. Agora, falando... Primeiro, deixa eu falar um pouquinho de onde eu venho, porque eu não venho de uma empresa. Eu venho do Rockefeller Philanthropy. Vou falar um pouquinho sobre o que isso significa com relação à minha perspectiva. Só esclarecendo, nós não somos uma fundação, nós somos fundados pela mesma família, Rockefeller, mas somos uma entidade separada. Nós somos... uma derivada do escritório Rockefeller, que foi criada propositalmente porque a equipe que fazia a gestão da filantropia não mudou. E a ideia foi compartilhar todo esse conhecimento com o setor para, de fato, gerar uma transformação. Então, nós somos uma organização sem fins lucrativos, uma empresa social para transformar a filantropia. Então, trabalhamos com fundações e institutos e também com empresas, né, e com seus investimentos sociais. Então, essa é a minha perspectiva. Eu não falo de uma perspectiva corporativa, falo mais como alguém que trabalha com doadores e tenta entender como usar esses recursos de forma mais eficiente. Então, como fazer isso, tornar isso compatível? Como beneficiar tanto a comunidade quanto a empresa? Eu me importo primeiramente com o impacto, mas eu entendo que as duas coisas são necessárias. Eu diria que isso deveria ser natural, porque às vezes a gente escuta que as empresas estão sempre extraindo o valor da sociedade, mas na realidade é do interesse das empresas também ter sociedades saudáveis e comunidades saudáveis ao seu redor. Então, as sociedades também precisam das empresas, porque as empresas sempre foram geradoras de impacto social, geram empregos, renda. Então, a necessidade é mútua e muitas vezes isso não é muito bem compreendido. Então, eu acredito piamente que é perfeitamente compatível e há vários exemplos aqui nessa sala de que isso é possível. Eu vou sair um pouquinho do Brasil, mas temos empresas que criaram linhas de negócios que atendem a população mais vulnerável. Se a gente pensar no Oeste africano, quando o sistema de telecomunicação foi levado a lá, isso levou à inclusão financeira de 40% da população. Microseguros, microfinanciamentos, tem diversos exemplos de como isso é possível. Eu não tenho muito tempo, mas pensando em oportunidades e barreiras aqui, começando com as barreiras. As barreiras, geralmente... As barreiras da sociedade, as pessoas não acreditam muito, ficam um pouco... não acreditam muito
atuação corporativa na filantropia, e as corporações precisam continuar fazendo o possível para arrumar as comunidades. Mas temos as barreiras internas, que nós observamos com muita frequência. A principal sendo como medir o retorno, né, o impacto dessas atividades para a empresa. Como medir o retorno social? Será que esse dólar que eu estou investindo aqui está, de fato, fazendo a diferença? Então, há muitas pesquisas do Fórum Econômico Mundial e da Harvard Business Review que mostram que essa é a principal barreira. E nós sempre pensamos que é importante ser sistêmico. Talvez você não vai conseguir medir tudo amanhã, mas é essencial para a sua empresa fazer esses investimentos. Não só para a empresa, para a sociedade como um todo. Mas essa é uma grande barreira. Agora, falando rapidamente das oportunidades, o assunto é amplo, eu estou um pouco apressado aqui, mas eu acho que existe uma conscientização maior, não só dos desafios, mas também da necessidade de todos se envolverem. E eu digo que a conscientização está aumentando, porque isso não é novo, não foi ninguém aqui que inventou isso. Empresas já estavam atuando em comunidade desde sempre. Mas no mundo corporativo, há uma conscientização crescente de que há sim uma necessidade das empresas mostrar mais responsabilidade e de cooperar mais com as comunidades. Mesmo com todas as barreiras que enfrentamos. O que nós percebemos é que há um compromisso crescente e compromissos mais ousados de ir além das atividades normais e criar instrumentos mais ousados, fundos e colaborações mais interessantes. E eu acho que a principal oportunidade é que a necessidade é bastante evidente, mas eu observo um entendimento maior de uma necessidade de liderança. E eu espero ter respondido um pouco da sua pergunta. Fui um pouco apressado, fiz o meu melhor. Obrigada, Alejandro, foi ótimo. Eu queria aqui reforçar uma coisa que você falou, que os números, os dados, eles são importantes, né, os dados de impacto, mas eles não devem ser o único norteador nas decisões que aquele instituto, aquela empresa toma, porque aí há chances do que você está fazendo não dialogar com o que aquele território precisa. E aí, qual o sentido de seguir fazendo aquilo se não vai atender ou se não vai conseguir dialogar com a necessidade daquele território? Então, a gente tem que sempre equilibrar aí o impacto, o interesse da empresa, enfim. Eu vou fazer mais uma rodada de perguntas, e aí eu queria começar com o Aron. Nós sabemos que muitas empresas, né, para muitas empresas, a identificação e avaliação de questões sociais, o S do ESG, são tarefas muito complexas. Como o investimento social pode ajudar a integrar essa dimensão na análise e dia a dia da alta liderança das organizações? Tentar dar uma resposta curta aqui. Quanto tempo eu tenho? 3 minutos. Eu li recentemente, comentei com alguns colegas que estão aqui, não sei se é verdade, precisa checar a informação, mas o conteúdo é bom, precisa ver se a origem é verdadeira. Que na bandeira brasileira, onde está escrito ordem e progresso, originalmente estava escrito amor, ordem e progresso. E amor no sentido de amor pela humanidade, amor pelo próximo, que é uma coisa fundamental em todas as religiões, está certo? Quer dizer, o cuidar do outro. Eu acho que está faltando amor na sociedade, está faltando amor nas empresas, está faltando amor nas nossas relações. Amor nesse sentido de cuidar do próximo. Tá certo? Eu não sei muito bem por que essa afirmação conversa com a sua pergunta, mas eu acho que tem relação. Em relação às empresas, tem uma coisa que me preocupa quando a gente fala de impacto, que é uma coisa que eu falei num outro evento de alguns anos e foi muito mal recebido. Tem uma coisa chamada fetichismo quantitativo, a obsessão pela medição do impacto. Como se a gente não tivesse certeza que algumas ações vão trazer benefício para muitas pessoas. De alguma forma, você abordou isso. Isso aqui, claro que se a gente pudesse fazer uma contabilidade, como se faz na área financeira, chegar lá num bottom line perfeito, seria ótimo, mas isso não corresponde à realidade. Aquela história, alimentação saudável, exercício físico, uma família bem estruturada, relações pessoais, garantem
uma longevidade com qualidade. Eu acho que eu sou um testemunho parcial disso, tá certo? Não precisa ficar fazendo medições muito específicas para a gente ter certeza de onde a gente coloca a nossa grana, entendeu? Então, o que eu acho é que, na maior parte das vezes, nós não temos dilemas de o que fazer com a grana da empresa. Esse dilema não existe. Claro que você pode ir pelo caminho A ou B, a gente tem que ser responsável na aplicação do recurso. Mas eu acho que há eu não quero ser agressivo, mas eu acho que uma hipocrisia gigantesca no mundo empresarial em relação à sua real responsabilidade de honrar o amor da bandeira que foi extraído. Eu acho que há muito egoísmo, não só no CPF, mas como no CNPJ. Eu acho que a gente pode fazer muito mais. Todos nós podemos fazer muito mais. Eu ia falar um negócio, vou ter uma outra fala, então eu vou parar por aqui, pronto. Depois eu resolvo com a organização, pode continuar. Todo mundo aqui é ligado em... Todo mundo aqui conhece os ODS, né? Todos eles conhecem os ODS. E ontem não, mentira, segunda-feira eu tive uma reunião com duas mulheres maravilhosas, com a Eliane Lustosa, que acho que muitos conhecem, e a Duda Larroque, Eduarda Larroque. Duas cariocas apaixonadas pelo Rio e muito frustradas com a degradação que a gente vê naquela cidade, que já foi maravilhosa e continua tendo algumas ilhas de maravilha, mas nasceu metade do Rio dominado pelo crime organizado, nasceu. Vocês conhecem a história do Rio, que é um pouco a história do nosso país, de uma maneira muito emblemática, né? E, num determinado momento, tentar discutindo por que projetos bacanas, projetos bem desenhados, bem discutidos, não avançam, não dão certo. E a Eliane falou uma frase que vai virar um mantra para mim. Ela falou assim, está faltando 17. Eu falei, está faltando, que história? Que 17? Está faltando 17, que é o ODS 17. O ODS da parceria, da colaboração, você falou em colaboração. Nós não estamos fazendo muitas coisas, nós podemos fazer muito mais juntos. Essa história da intersecção, ontem à noite fui lá olhar o ODS 17, fazia tempo que eu não olhava, é uma mandala, é uma intersecção de conjuntos, tá certo? Setor público, setor privado, organizações sociais trabalhando juntos. A gente faz muito pouca coisa, não estou dizendo que a gente não faz, mas faz muito menos do que a gente deveria. E a gente estava discutindo por que isso, o que atrapalha. E tem uma coisinha muito pessoal que todos nós temos, que a gente precisa controlar, que se chama ego. Tem ego no CPF, tem ego no CNPJ. É o meu projeto, é da minha empresa, é da minha marca. Quando juntos, a gente teria um impacto muito maior. Então, eu acho que nós precisamos construir, pegar essa bandeira lá do amor, ordem e progresso, e cooperar, e usar essa frase da Eliane, está faltando 17, permanentemente. Vamos fazer as coisas juntos. É mais barato, mais eficiente, vai ter muito mais impacto. Só isso. É curioso como nós, né, as nossas organizações sabem disso, né, mas muitas vezes as próprias lideranças não estão convencidas. E aí eu queria abrir uma aspas aqui. O ano passado eu participei de um programa de lideranças antirracistas, e foi um programa transformador em que eu dividi o espaço com diretores, enfim, de várias organizações de diversos perfis. E a transformação, ao serem levados para o território, foi gigantesca. Então, às vezes, eu acho que a gente precisa levar as lideranças para escutar quem está no território, para elas se convencer e tirar a apresentação, o PowerPoint com os dados, né? Acho que quando as pessoas sentem na pele, talvez, nem sempre, acho que a tendência é serem mais facilmente sensibilizados pelo que a gente, de fato, precisa fazer, pelo impacto que a gente precisa gerar. Eu queria continuar e perguntar para o Saad agora quais práticas são adotadas pelo Instituto para demonstrar a geração de valor social para o negócio, ao mesmo tempo em que se mantém uma independência e compromisso com causas e impacto social positivo. Na sua visão, há alguma tensão entre essas frentes? Mas antes de falar disso, eu queria só comentar duas coisas que o Aron falou muito potentes. Assim, a primeira, que você falou do fetiche pelos números e pela avaliação e tal, eu acho que ela vem casada com o fetiche pela inovação, né? Que a gente sempre tem que fazer uma coisa super inovadora, aí você vai ter que medir mesmo para ver se aquela inovadora funciona. Agora, como você falou, assim, se você fizer o básico bem feito, que você já sabe que funciona, né? A necessidade de ser
se aprofundar tanto em avaliações e números, talvez seja menor. E a outra coisa que você falou do 17, né? Eu acho que, às vezes, a lógica dos projetos autorais não é a mesma lógica da política pública. E aí você tem um problema aí, porque você está tentando colocar ali na política pública uma coisa que tem uma outra lógica. E aí, quando o projeto é descontinuado, a gente acha que o setor público é o mal da história que descontinuou o projeto. Só que, na verdade, aquele projeto talvez não estivesse na lógica da política pública. Mas, enfim, não vou poder me aprofundar sobre isso, mas acho isso super interessante, teus pontos super legais. Bom, voltando aqui para a pergunta, eu acho que gerar valor para o negócio é fácil. O difícil é gerar valor para o negócio ao mesmo tempo que você faz uma transformação social de verdade, né? E no Instituto a gente trabalha com o que a gente chama de ciclo de valor, que é a lógica de que é um ciclo. Toda vez que eu gero um valor social, a empresa captura esse valor como um valor para o negócio também. Então, eu gero um valor social e a empresa, com isso, consegue capturar um valor para o negócio. Então, vou dar um exemplo. A gente tem um problema que uma parte importante das nossas consultoras não tem um nível de educação financeira adequado. É um problema para a vida delas, né? Também é um problema para o negócio, mas é um problema para a vida delas. Então, o que a gente faz? O Instituto Natura oferece ofertas de aprendizagem sobre educação financeira para as consultoras. Quando a gente oferece um curso, por exemplo, a Natura pode dizer para as consultoras que a Natura oferece cursos de educação financeira. Isso deixa as consultoras felizes, mais gente quer ser consultor e tal. Então, a gente gerou um valor social, porque ao fazer o curso melhorou a educação financeira da consultora e a empresa capturou esse valor para o negócio, porque melhorou sua reputação com as próprias consultoras. Isso é o que a gente chama de ciclo de curto prazo. Qual que é o problema disso? O problema é o seguinte, se o curso é bom mesmo ou não, se mudou alguma coisa na educação financeira da consultora, não importa, porque a empresa já capturou o valor para o negócio. Aí a gente pode ir além, a gente fala, não, mas se a gente realmente melhorar a capacidade de educação financeira das consultoras numa quantidade relevante, isso tem impacto no nível de inadimplência da Natura, né? É um valor muito maior, mas para ser capturado, demanda tempo e demanda que a iniciativa seja uma iniciativa realmente transformadora. Então, você vê que agora o valor para a empresa está conectado a realmente uma iniciativa a ser transformadora. E tem o de longo prazo, que a consultora nem deveria ter esse problema da educação financeira, isso já deveria ter sido resolvido na educação básica dela, que é o que o Instituto faz para a sociedade. Esse é o ciclo de longo prazo. Então, o que acontece? A empresa não vai ficar esperando o ciclo de longo prazo para daqui a 20 anos melhorar. Então, a gente precisa equilibrar tudo isso. Se a gente faz só o de curto prazo, tem o risco de a empresa vai sempre querer muitas ações que têm o ciclo de curto prazo de captura de valor, mas sem uma preocupação com a transformação real, porque a captura de valor já foi feita. Se a gente faz só o de longo prazo, o Instituto Natura vai deixar de existir, porque daqui a pouco a Natura vai falar, pô, estou sustentando o Instituto e só vou ver valor daqui 20 anos. Então, a gente equilibra tudo isso. E é claro que, à medida que a gente faz também ações que têm uma visão de longo prazo, a gente vai capturando para o agora. Mas eu acho que o grande segredo aqui é conseguir equilibrar tudo isso. E aí é óbvio que, para fazer isso, a empresa tem que ter um interesse genuíno em promover o bem, em efetivamente fazer essa transformação social, casada com um benefício de impacto para o negócio, mas se realmente não houver esse desejo genuíno de também fazer a transformação, corre o risco de a gente ficar com esse ciclo aí um pouco desequilibrado. Então, a gente tenta, na maneira do possível, equilibrar esses vários tipos de atuação. E isso cria uma tensão mesmo, porque se depender do Instituto, nós só vamos querer fazer aquilo realmente transformador, mesmo que a gente não consiga contar para ninguém, que é tão complicado que ninguém vai entender. E se depender do executivo que está lá na empresa fazendo o resultado do mês, só vai querer fazer também o de curto prazo. Então, tem um desafio de fazer esse equilíbrio, e isso passa também por os executivos do lado social entenderem a realidade do negócio, os executivos do negócio também terem esse desejo genuíno e entenderem como é que funciona o longo prazo dessa questão social, e aí sempre com dados, né?
mas com certo espaço nesses dados, né? Então, assim, a gente não precisa trabalhar com metas tão exatas, né? Daqui 10 anos a alfabetização no Brasil vai melhorar quanto? Né? Se eu cravar isso e essa meta entrar no meu bônus, eu vou colocar um objetivo super pouco ousado, né? Mas se a gente deixar um espaço mais amplo de discussão, eu vou poder ter um pouco mais de ousadia. Então, é um exercício desafiador, mas acho que vale a pena conseguir equilibrar todas essas coisas. Obrigada, Davi. Eu queria agora passar a palavra para o Alejandro. E eu queria perguntar, Alejandro, em um cenário de incerteza e, em alguns casos, até mesmo de retrocesso em relação a algumas pautas, como a de diversidade, por exemplo, qual pode ser o papel de empresas, por meio de seu investimento social, na qualificação das relações sociais em sua cadeia de valor? Thank you. Obrigado. Quanto tempo que eu tenho para responder? Porque essa é bem complexa, hein? Bom, antes de eu entrar lá, eu vou sair do roteiro só um pouquinho para falar que eu concordo muito com vocês dois, tá? Que são coisas que talvez sejam até meio polêmicas, mas eu concordo muito com tudo que vocês falaram. Sim, nós trabalhamos principalmente com financiadores, com empresas para ajudá-los a maximizar seu impacto. A gente fala sobre isso, né? A gente entra nas corporações e fala sobre o número de beneficiários que foram alcançados, a gente fala sobre KPIs, mas se você quer realmente falar de transformação, você tem que olhar mais para frente e encontrar aqueles pontos bem de acupuntura, né? Bem precisos para falar. Sobre o segundo tópico, e eu vou voltar sobre isso, tá? Mas, sim, o objetivo número 17 lá... Eu acho que tudo isso se relaciona muito bem a essa questão de que sempre tem essa intenção intrínseca das empresas em termos de controlar e de fazer essa reatribuição. Filantropia, historicamente, sempre foi top-down, né? É tipo assim, a gente tem o dinheiro e a gente sabe a resposta. O problema é que a gente sabe que não é assim que funciona. As empresas, elas têm essa dificuldade, inclusive de colaborar com outras e de liberar um pouco desse poder nas companhias, porque geralmente eles querem essa atribuição de valor, né? Eles querem falar para o conselho, olha, isso aconteceu graças a nós. Mas, na realidade, o quão maior o impacto das intervenções, ao trabalhar com essas parcerias, com o 17, com vários stakeholders e contribuindo para essa solução, não necessariamente significa ser o dono dessa solução, né? E essa realidade é um pouco difícil de aceitar para alguns desses players, né? Principalmente quando a medição não é muito precisa. Mas, de qualquer forma, a transformação ela vai para a comunidade. Isso tudo se conecta com a sua pergunta, né? Que é que nesses momentos de incerteza, de dificuldades, eu acho que o papel dos investidores sociais e corporações não mudou. Talvez o ambiente tenha mudado um pouco, mas, basicamente, o que a gente precisa fazer para alcançar esse impacto, ao apoiar comunidades, é basicamente o mesmo. Eu deveria até argumentar que, sim, o caminho é engajamento, parcerias, mas nas comunidades, principalmente, a gente precisa ouvir, trabalhar com os outros, criar essas parcerias. Mas é assim que a gente consegue maximizar o retorno social dos investimentos por cada dólar real, seja lá o que você estiver investindo. É só assim que vai acontecer. Acontece que agora tem tido muitos ruídos aí, principalmente nos Estados Unidos, né? Retaliação, mudança de clima, inclusão, diversidade, etc. A gente já sabe, né? Esses movimentos aí, esses humores políticos que vão mudando. Mas, na verdade, ainda há esse comprometimento, né? Esses atores, né, essas corporações que estão sérios, eles não estão mudando. Talvez eles tenham um pouco mais de cautela, mas a gente vê, sim, que muitas organizações seguem firmes com as suas ações, né? Antes tinha essa fala, ainda existe, na verdade, continua esse problema sobre essa lavagem verde, essa, né, greenwashing, ou esse silenciamento verde, né, silenciamento social, ou seja, significa que muitas empresas ou atores que continuam fazendo, só que fazendo isso um pouco mais aí fora dos olhos da mídia. Mas, com base nas minhas observações, com os atores que realmente nós precisamos, onde estão os modelos de intervenção mais efetivos? Isso não mudou.
Mas a gente não tem visto tanta mudança em termos de comprometimento a essas soluções, seja mudanças climáticas, justiça social, etc. Talvez alguns casos mais notórios que acabam saindo nas notícias, mas em geral, eu estou otimista, sim. Eu vejo que esse setor está cada vez mais consciente sobre o seu papel, assim como suas limitações. Eu vejo muitas pessoas, sim, focando aí no objetivo 17, mais agora do que antes, e nessas estruturas colaborativas, né? Não somente para fazer esse setor mais eficiente, mas nós temos visto aí nos últimos anos um crescimento exponencial de colaborações, né, e doações realmente genuínas, onde as pessoas se juntam para falar, ó, a gente vai tentar resolver esse problema, vamos fazer isso juntos, não vai ter um dono dessa iniciativa, e eu acredito muito nisso. Respondi bem sua pergunta? Obrigada, Alejandro. Nós temos alguns minutinhos ainda. Vamos falar de esperançar. Eu queria ouvir de vocês no que vocês têm esperança e o que vocês esperam para o futuro. Bom, eu vou dar um dado para vocês. Uma coisa que sempre me incomodou, quando a gente vai para o setor empresarial, fusões e aquisições são absolutamente comuns. Duas empresas se reúnem e ficam mais fortes. Quantos exemplos de fusões de organizações sociais nós temos no Brasil? Eu lembro de uma. Só que, muito recentemente, eu fiquei sabendo de uma segunda que está acontecendo agora e fui autorizado a informar. Isso me dá esperança, que isso vira um movimento. Mais fusões, a gente fica mais forte. Fortes, a gente vai mais longe, né? Então, assim, tem uma organização em Belo Horizonte chamada CDM, Cooperação para o Desenvolvimento e Morada Humana. Então, é uma organização de um razoável porte, 120 colaboradores. E tem uma reunião, ela foi fundada em 86, e tem uma reunião aqui em São Paulo, uma organização em São Paulo, chamada Aventura de Construir, que nós apoiamos não através do Instituto Cirela, mas através do Instituto Sim Prop and Tech, que eu também dirijo. Sim é um spin-off da Cirela, lá de 2006, 2007. E a Aventura de Construir é menor, foi fundada em 2011, e tem perto de 20 colaboradores. E as duas organizações fazem basicamente a mesma coisa, e decidiram se fundir. Eles estão em todo o processo de fusão, já estão criando estatuto, estão tendo todas as dificuldades com os egos, tá certo? A turma fica meio desconfortável, fusão, opa, eu vou dançar aqui, reações dos dois lados. Mas eles estão caminhando muito bem, isso deve ser formalmente anunciado até o final do primeiro semestre do ano que vem. Eu acho que vai ser um exemplo muito bacana. Eu adoraria ver um movimento grande, o IDES pode promover isso, o GIF pode promover isso, mais fusões, mergers and acquisitions in the third sector. Quer dizer, mais gente se unindo, um monte de gente. Quando eu vejo o número de organizações sociais no Brasil, você vê o per capita, cada 35 pessoas tem uma organização, tem algum troço errado aí, tá certo? Isso não pode funcionar com eficiência, só isso. Eu tenho esperança que esse movimento prospere e que a gente faça mais coisas juntos. Está faltando 17, esse vai ser meu mantra agora. Obrigada, Aron. Davi? Bom, eu acho que queria deixar uma mensagem aqui de que, mesmo que a transformação for complexa, ela é possível. Queria contar um pouco o que a gente está vivendo no Instituto Natura, agora que a gente recebeu as causas de direito à saúde das mulheres, dando o exemplo, por exemplo, do cuidado com a saúde com as mamas. Então, se a gente fizesse a pergunta que a gente estava acostumado a fazer, que é como eu posso ajudar, né? Eu ia fazer uma campanha, ia fazer um projeto, ia fazer as minhas iniciativas. Como a pergunta que a gente fez foi diferente, que é como é que a gente pode mudar o patamar da detecção precoce de câncer de mama no Brasil e, portanto, reduzir as mortes, a gente teve que fazer uma estratégia muito diferente, cheia de colaboração, desenvolver com o poder público, com outras organizações, talvez ter que ajudar outras organizações a trabalhar nesse tema. Então, uma coisa muito mais complexa, mas que, porém, pelos resultados que a gente vem tendo em educação no Brasil e em outros países da América Latina, nessa estratégia de transformação social por meio de mudanças sistêmicas, a gente vê que é possível. Então, deixar o recado assim, de que se organizações aqui tiverem o desejo de trabalhar por uma transformação mais sistêmica e se sentirem sozinhas e acharem que é impossível, né? Queria dizer que não é. E aí me procurem, a gente pode
conversar para a gente trabalhar juntos, ou pelo menos para eu animar todo mundo e para mostrar que é possível seguir uma trajetória mais complexa, mais complicada, de mais longo prazo, mas que realmente transforme a realidade. Obrigada, Alejandro. No que você tem esperança? Bom, nós falamos sobre isso e eu compartilho muito do que foi dito, mas eu fico esperançoso por mais engajamento, por mais ações reais e um compromisso mais sério de todos os participantes, não só das empresas, mas de todos os envolvidos. E eu também sou bastante otimista. Eu acho que vamos ver essa mudança gradual acontecendo. E também ajuda que os jovens tenham um compromisso maior. Acho que tem diversas tendências que nos ajudam. Com base no que eu observo, voltando ao que você já disse também sobre o ODS 17, eu vejo mais autores trabalhando juntos. Por exemplo, a Fundação Schwab tem um desafio chamado Rise Ahead, para apoio à inovação social. Muitas empresas estão participando. Ou a Latin Impacto, aqui na América Latina, que estão criando os fundos conjuntos. Tem muita atividade acontecendo, sim. Mas uma outra coisa que me deixa esperançoso é que eu vejo muita inovação também na forma de lidar com essas questões. Não só na forma de engajamento com as comunidades, com engajamento mais autêntico, mas também inovação em termos de instrumentos. E gostaria de convidar todos a ler um relatório que nós fizemos com a Schwab Foundation e com o Fórum Econômico Mundial para o uso das... como as empresas podem usar esses instrumentos para garantir melhor condições de trabalho em toda a sua cadeia de valor. Isso está sendo utilizado pelas empresas já. E as empresas podem usar esses mecanismos de financiamento alternativo para a empresa em si, chegando até a base dos seus colaboradores. Então, temos sim muitas inovações surgindo. Eu acho que tudo isso muito impulsionado por um compromisso real da liderança. Então, eu não sou ingênuo, eu entendo as complicações do mundo, vejo todas as forças do mal que operam, mas eu sou bastante otimista, um otimista cauteloso, eu diria. Alejandro, a gente está chegando ao final do nosso painel. E eu queria falar no que eu tenho esperança. Eu tenho uma filha de 4 anos, ela chama Nina Maim, em homenagem a Luísa Maim, uma grande revolucionária da Revolta dos Malês, e ela já carrega no nome o enfrentamento ao racismo que a gente ainda tem, né, que combater, mas eu tenho esperança de que a gente que está aqui vai usar o nosso potencial para deixar para a Nina um mundo mais justo e mais equitativo. Acho que é isso. Queria agradecer a participação de vocês, o convite do IDES. E é isso. Muito obrigada.